Está começando agora o Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural. Salve, salve pessoal! Tá começando mais um Mulungu Livecast, a série de troca de ideias do Mulungu Cultural. Para você que não sabe, o Mulungu Cultural é um grupo de difusão artístico-cultural aqui da Zona Norte de São Paulo, que tem se expandido e se consolidado também como um negócio de impacto sociocultural positivo, certo? Você que não acompanha a gente, já clica aí, já se inscreve no canal. E hoje estamos dando início a mais um episódio aqui do nosso Mulungu Livecast, com o tema Periferias e Sustentabilidade, ultrapassando a sobrevivência. E para trocar essas ideias com a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos. Por favor, faça barulho aí. Tem aqui uma multidão. Que é a Marraine Sampaio, certo? Ninguém melhor do que ela para estar aqui para falar desse tema com a gente. Ela que é ativista climática, internacionalista, embaixadora da Juventude da ONU e diretora executiva do Instituto Periferia Sustentável. Agora sim faz de novo. Seja bem-vinda. Massa, gente, satisfação demais. Queria muito agradecer o convite, principalmente a Dara, a toda a equipe, porque vocês não estão vendo, mas tem muita gente por aqui tá tipo a Globo, fazendo isso acontecer, muito massa. Parabenizar a iniciativa, dizer que o Perifa também trabalha muito com cultura, muito com arte, e conectar clima, periferias, política a essas pautas é muito importante pra gente. Perfeito, muito obrigada. A gente também se sente muito agradecido, muito honrado de ter vocês aqui. A gente está tentando fazer essa conexão. Tem esse desejo, na verdade, há um tempo, mas assim que tentamos fazer a conexão, já rolou prontamente. Então, segura essa e vai, vem coisa boa segurando. Aí. Vai segurando. Então, Marraine, para a gente começar, além de te agradecer, queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória mesmo, para quem já te conhece saber um pouco mais, quem não te conhece entender, então, realmente de onde você vem, para nós do Mulungu Cultural, né? Além da gente ser bairrista, a gente gosta de saber da origem da pessoa, porque a gente entende que isso não nos define, mas influencia, né, no nosso caminho. Então, se você puder falar da sua trajetória, sua idade, formação, acho que é um bom caminho para a gente começar, você se apresentar de fato. Importante demais. Eu sou nascida em 2000, tenho 25 anos de idade, novinha. Não dá pra acreditar. Juventude, eita, mulher preta. Morei muitos anos em muitos bairros da Zona Norte de São Paulo, que tem meu coração, mas eu sou carioca de nascença. Eu perdi... Alguma coisa ela tinha. É isso, gente. Mas eu perdi, olha, a maior parte do meu sotaque. Ele foi praticamente embora, né? Você veio cedo pra cá? Como que foi? Vim super cedo. Eu vim com 8, 9 anos de idade. Mas me apaixonei, né? Sim. Morei em muitos cantos da Zona Norte. E fui aprendendo, inclusive, a gostar de São Paulo aos poucos, né? O que me fez gostar de São Paulo foi muito a cena artística, a cena cultural. Essa vivência com as periferias, pra mim, fez forte, muita diferença. Exatamente, né? A gente estava até comentando sobre isso, que às vezes a visão que as pessoas têm de São Paulo, às vezes é aquela coisa restrita a Faria Lima, a Pinheiros, aos bairros ricos e elitizados. Só que a gente tem muita potência nascendo, sobretudo nas periferias, nas nossas bordas, que para nós são o nosso centro, né? E eu sempre fui muito inquieta, assim, uma criança, desde criança, muito inquieta. Tenho e faço ações sociais, socioambientais desde os 12 anos de idade. Olha, então, muito nova. Por isso que ela tá pra frente, gente. Começou cedo. Você aí, 25 anos fazendo o quê? A menina com 12 anos já, É isso. E já fazia muita coisa, mas pra gente... Na Zona Norte mesmo? Na Zona Norte, na Zona Norte. Em outras quebradas também. Principalmente Heliópolis. Trabalhei muito tempo em Heliópolis. Mas... É forte a cena também, né? Muito. E pra gente que é pessoa negra, né? É até uma relação um pouco dúbia. Porque quando a gente trabalha com causas sociais e ao mesmo tempo é atendido por programas sociais de alguma forma, a gente se enxerga também muito no outro. A gente vai desenvolvendo um nível de empatia cada vez maior.
mas eu não me enxergava enquanto ativista climática. Isso demorou para isso acontecer, porque eu enxergava o social primeiro, né? A gente sabe que por muito tempo as pautas de meio ambiente, as pautas ambientais de forma geral, enfim, crise climática, é um assunto muito afastado da maioria das periferias, da maioria das pessoas negras, e comigo não foi diferente. Eu só me enxerguei ativista climática quando eu passei a enxergar e ver no ativismo, e ver e enxergar na luta, nas lideranças, pessoas que eram parecidas comigo, fisicamente, no discurso, e comecei a entender que o ativismo climático ele não era necessariamente, né, o gringo, a Greta Thunberg, essas pessoas... Aquela galera da Paulista ali, né? Exatamente, discutindo ESG. Sim. É isso também, mas não é só isso, né? E a gente começa a se enxergar cada vez mais nesse lugar, e isso é muito importante. Sim. A minha avó é uma mulher indígena, tupinambá, que sempre me ensinou esse respeito à terra de forma muito forte, né? E aí, pra mim, assim... E aí, quando eu falava de ativismo, por causa, né, do mainstream, do contexto geral que a gente tem sobre ativismo, eu não imaginava que ativista, que militante seria minha avó, só que era muito. Sim. Então, quando eu começo a ver nessas pessoas próximas, avó, mãe, tio, primos, pessoas que eram da luta, né, sim, de alguma forma, e que me ensinavam, que passavam muito pra mim, ou seja, honrar a nossa ancestralidade. Sim. Eu passo a me ver enquanto uma ativista, e isso é muito importante, sim, muito importante. Muito massa. Essa influência de dentro de casa, assim, é realmente importante mesmo. E que bom que você teve também essa, assim, não só a parte da ancestralidade, mas talvez algo que ativasse ainda, vai parecer redundante, né? Mas que ativasse o ativismo, né? Também você, para que você pudesse ser essa pessoa que traz essa contribuição pra gente. Por isso também acho não, é a razão da gente ter te chamado, porque a gente aqui no Mundo Livecast, a gente gosta de trazer pessoas que são assim, como nós, que a gente se enxerga, se identifica, seja por faixa etária, seja por, sim, enfim, área de atuação, mas que tem uma participação relevante na sociedade. Então, muito da hora você trazer esse ponto, assim, da sua vida e dividir isso com a gente. Eu não fazia ideia. Isso aí, nas minhas pesquisas, não apareceu essa parte mais familiar. E deixa eu te perguntar, assim, beleza, você se identificou como ativista, mas qual foi o caminho para você chegar até aí, além dessa mobilização ou participação social e cidadã que você tinha? Qual foi o caminho para você chegar no entendimento das questões climáticas, assim, por onde que você passa de formação, o que deu esse start, além enfim, do que você tinha dentro de casa, propriamente dito, né? A educação para mim foi uma via muito importante, porque desde muito cedo eu sou bolsista em escolas particulares. Fui bolsista porque eu fiz uma faculdade particular, é só na pós-graduação que eu vou para federal, faço federal, acesso à política das cotas. Mas antes disso, era muito por desempenho, por nota, por presença. E eu ia me destacando e tinha que me manter num certo lugar, exatamente. Mas isso pra gente, né, qualquer oportunidade, qualquer privilégio que a gente recebe enquanto mulher negra faz muita diferença para nossa trajetória, porque se a gente se agarra a isso ao máximo que a gente pode. E comigo não foi diferente. Então, estando nesses lugares, né, nesses contextos educacionais diferentes, eu fui aprendendo sobre muita coisa. Por exemplo, nunca faltou professor de geografia para mim, nunca faltou professor de matemática. E isso fez uma diferença muito grande na minha trajetória, né? Teve lugar, obviamente, né? Tem esforço, a gente sabe que tem esforço, mas os acessos, eles moldam muita coisa, né? Por isso que hoje eu trabalho tanto para que outras pessoas também tenham acessos parecidos com os que eu tive. Sim. E aí é isso, fui muito bolsista desde o Fundamental 1 na escola, fui bolsista na faculdade, isso fez muita diferença nesse lugar, mas ao mesmo tempo contrastou muita coisa, então... A única garota negra na sala de aula. Destaque. Exatamente. Quando tinha uma, eram duas, era eu e ela. Sim. Então, todas ou virava a mesma pessoa aos olhos de terceiro. Exato, é a mesma coisa, confundia até o nome. Ai, e assim, olha, não tem nada a ver, né? Só é negra também. Exatamente. E não tem nada a ver, né? Enfim, sempre parece com fulano. E isso para mim fez muita diferença. Tive professores bons, mas tive professores racistas, professores não tanto, né, que faz parte da nossa vivência. E eu decido pela minha faculdade muito cedo. Eu decido que eu quero fazer relações internacionais com 12, 13 anos de idade. Mesmo? O que é muito precoce. Sim. Porque tendo acesso e podendo ter acesso, eu olho e meus olhos brilham. Eu sempre gostei muito de estudar, de ter essa oportunidade, né? Minha mãe sempre buscou me dar muito do que ela não tinha tido, que é educação. Então, ela
não conseguiu ali completar uma faculdade, diversas outras coisas. Então ela quis muito passar isso pra mim. Minha avó é uma pessoa não alfabetizada, então vem desse histórico de família pra, caramba, a gente tem que fazer o possível para que ela possa estudar. E por mais que não tenha, né, tido esse lugar de, tipo, poxa, tem as bolsas, isso dá uma facilitada, foi muito importante ter esse incentivo e esse reconhecimento de estudo dentro de casa também. E aí eu escolho relações internacionais sem muito saber o que eu queria fazer. Enfim, mas aprendo mais sobre ONU, sobre sistemas, sobre essas coisas. Mas eu me enxergo enquanto ativista climática depois de muito tempo. E eu digo que houveram duas contribuições macro para que eu me visse no ativismo climático. A primeira delas é entender que, mais do que aquele discurso de o urso polar vai ficar magrinho e a geleira vai derreter, tipo, ai, seu filho nunca vai ver um urso polar. Gente, o filho de ninguém que tá aqui no Brasil, provavelmente, né? É um lugar muito longe. Sim. E aí, quando eu ouço pela primeira vez o termo racismo ambiental, justiça climática, e eu me enxergo em situações do meu cotidiano, em coisas que eu já tinha passado, eu olho e falo, caramba, então isso é sobre mim também. Sim. E esse foi um estalo muito importante. E o segundo foi trabalhando com refugiados, porque o meu primeiro emprego formal, né? Para além dos bicos, o outro que a gente sabe que a gente Sim. faz, meu primeiro emprego formal na área, em relações internacionais, foi trabalhando com crianças refugiadas, numa organização que se chama IKMR, a sigla para I Know My Rights, eu conheço os meus direitos, que faz, inclusive, um trabalho muito bacana. Ainda hoje, aqui em São Paulo, atende mais de 1.000 crianças de 17 nacionalidades diferentes. E eu achava isso muito massa. E aí, os motivos do refúgio, eles começam a mudar. Então, para quem não sabe, né, refugiado é uma pessoa que é obrigada a mudar do seu lugar, do seu país de origem, por motivos vários que ameaçam os direitos humanos. Então, pode ser guerra, pode ser perseguição política, pode ser por outra coisa. E aí, quando essas configurações, digamos assim, do refúgio, elas começam a mudar, né, que eu tenho contato com refugiados climáticos, com pessoas que têm que migrar, não só por motivos econômicos, mas porque os territórios estão desaparecendo, eu tenho um choque de realidade muito grande, que é saber, tá, a gente está falando de fauna, de flora, está falando sobre animais em extinções, mas os territórios estão literalmente desaparecendo. E como é que eu explico para uma criança ou para um adolescente que ele não vai poder voltar para o território nunca mais, porque de alguns anos para cá, essa terra, esse território vai desaparecer, um país inteiro vai desaparecer. Chocante mesmo. Isso me toca muito, porque tá acontecendo lá e tá distante, digamos assim, mas das previsões climáticas que a gente tem hoje, em alguns anos é o Rio de Janeiro que vai desaparecer. Se a gente continuar no ritmo que a gente tá, né? É o litoral de São Paulo. São os nossos territórios. É onde a gente vive, onde a gente frequenta, onde está a nossa família, os nossos irmãos, amigos, cônjuges, enfim. Isso me pega muito. Então, essa identificação e o quão sério era esse cenário para as pessoas, não só para os animais, para as nossas plantinhas, que também são importantes, mas para as pessoas e para os territórios, que pode sumir num piscar de olhos se a gente não agir e agir agora. Babado, muita coisa, né? Teve uma colega sua que veio aqui, né? Que foi a Jazara, né? Ela maravilhosa, pessoal, você falou agora, eu comecei a pensar. Aí na época ela falou de um termo que era eco-ansioso, né? Ela falou, as pessoas estão ficando mais ansiosas porque era aquela coisa da contagem regressiva da Terra, uma coisa assim. Aí o pessoal aqui ficou ansioso nos bastidores, velho. Estamos muito. Mas eu sei que tem aqui, ó. Opa, tô vendo ali. Mas aí você falando agora, tipo, desse start. Tipo, é um bagulho muito louco mesmo, porque eu acho que a gente não... a gente não para pra pensar, ou talvez quando é falado, ainda assim parece algo muito... Não é que é distante, talvez seja distante do ponto imagético da coisa, assim, sabe? E aí a gente tem tratado de alguns pontos, né, que permeiam o tema central aqui, né, que é esse periferia e sustentabilidade, ultrapassando as sobrevivências, né, por entender, assim, que muito do que tem se propagado colocam as questões climáticas, questões ambientais, enfim, outros termos que têm ficado mais em ascensão, como uma ideia sempre de futuro, algo que está por vir e tal. Então, a ideia de te trazer aqui hoje é justamente isso para, enfim, frisar e para que a gente possa compreender que isso é uma ideia, um convite à ação e entendimento do agora, que obviamente versa sobre o futuro, né? Mas são assuntos que a gente precisa tratar agora, né? E aí, pensando justamente isso entre periferia e sustentabilidade, a gente é muito impactado, né, pelas questões climáticas, enfim. Muito. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, né, porque
a todo tempo a periferia está falando sobre sobrevivência, aí a gente está falando do ponto de vista socioeconômico e várias outras questões, mas do ambiental também, né? Então, é isso, é um convite a essa reflexão, né? Como que a gente passa a pensar além da sobrevivência, além dessa urgência, né? É isso. E é um lugar muito cruel, aquele lugar que colocam a gente também, né? Sim. Do ter que sobreviver. Exatamente. Que é diferente do que a gente, enquanto movimento, enquanto militância, inclusive, almeja. A gente tem falado cada vez mais sobre o bem viver das mulheres negras, né? É um lugar de disputa narrativa política, que é muito importante. Eu achei bacana você ter citado a questão da eco-ansiedade também, porque eu falo que a gente tem sim eco-ansiedade, mas para além da eco-ansiedade, nós temos as outras ansiedades. Ser uma pessoa negra, o racismo na sociedade, ser uma pessoa periférica, a gente vai juntando tudo isso. Aí tem também a eco-ansiedade para somar nas múltiplas ansiedades que a gente sente, né? Haja terapia, hein? Haja terapia. Eu acho que da primeira vez que eu senti eco-ansiedade foi na primeira aula de biologia que eu entendi, enfim, o básico sobre mudanças climáticas. Porque minha professora, né, uma mulher branca e tal, chega nos jovenzinhos que estão ali numa aula e dizem: mas é que vocês sabem que a responsabilidade pelo planeta é de vocês, né? Tá toda nas mãos de vocês. O futuro, o presente. Porque assim, o que aconteceu no passado já passou. A responsabilidade é toda de vocês. Eu fico, caramba! E aí, quando a gente entende, inclusive, como as periferias são impactadas, como as pessoas negras são impactadas, a gente aprende que não é bem assim, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu sempre trago é que existe um racismo ambiental no Brasil. É bacana, importante falar sobre a questão do racismo ambiental. Perfeito. Porque não é o banho de 5 ou 10 minutos da periferia que causa a crise climática. Exatamente. E a gente precisa falar sobre isso. E nem a seca da cantareira. Exatamente. Lá, né? Inclusive porque falta água à noite. Então, a conta não tá na gente. Tá constando, a gente sabe. É isso. Bem lembrado. Ninguém fala sobre isso. Eu até brinco com algumas amigas aqui, ó, polêmica, que não tem corte, mas eu vou falar. Que a gente economiza água pro agronegócio gastar, né, gente? Oxi, lotes e lotes de soja aí, minha filha, você acha? É isso, gente, pro agronegócio gastar. Agora com as inteligências artificiais múltiplas também, para gerar o resfriamento. Né, é isso. Então, a culpa é de todo mundo, menos da periferia. A gente está na massa consumidora, obviamente, mas a gente tem que falar da responsabilidade que tem que ir, né, realmente, para a gente alcançar a justiça climática que a gente tanto deseja, também para as empresas, para os governos, né? Eu gosto muito de uma frase que a Marina Silva sempre usa quando ela está, sobretudo, no trato com a sociedade civil, em algumas agendas presenciais que a gente tem, porque ela sempre faz questão de falar e dizer que a sociedade civil já tem feito e faz muito. O que a gente precisa são de empresas mais engajadas e tomando a responsabilidade para si, assim como a gente precisa de governos mais engajados que reconheçam o que é sua responsabilidade e o que não é, por exemplo, responsabilidade das empresas e cobrem. E tenham leis para isso, né? Então, a sociedade civil é quem menos tem dinheiro, recursos humanos, financeiros, enfim. E é quem mais tem feito, enquanto os governos e as nossas empresas estão deixando a desejar. E ela fala isso enquanto uma pessoa do governo. Então é importante a gente colocar isso em perspectiva, né? Sim. E racismo ambiental é isso. É quando a gente entende que a crise climática, ela não é só sobre o futuro, também é sobre o futuro, mas sobretudo é sobre o agora, é sobre o presente. E é sobre como nós estamos sendo impactados no agora. Se a gente faz até mesmo um recorte periférico nos territórios mais vulnerabilizados, são as pessoas negras que sofrem mais, né? Sim. São as mulheres que sofrem mais, são as pessoas jovens que sofrem mais, são as crianças. Então, quando a gente faz esses recortes, a gente entende esse lugar. Racismo ambiental, ele é um termo muito antigo, ele é de 1980 e foi criado, inclusive, eu gosto de falar sobre isso porque ele não nasce do movimento ecologista de forma geral, né? Ele nasce do movimento de direitos civis dos Estados Unidos, do Benjamin Franklin Chaves Jr., que é considerado o pai do racismo ambiental. E ele denuncia, inclusive, como as comunidades negras dos Estados Unidos, e aí a gente faz um paralelo, né?
O Brasil é o país mais negro fora da África. Estados Unidos não tem tanto preto assim, tá, gente? Mas mesmo quando não tem, são eles que são expostos aos piores territórios, a lixo tóxico, a resíduo, a diversas outras coisas. E aí ele cunha o termo racismo ambiental através das pesquisas e da luta social. Ou seja, a gente reconhece raça a partir do momento que uma pessoa negra, naquele contexto, se reconhece. Sim. E ele fala também que, para além desse lugar de sofrer os impactos, racismo ambiental também é quando a gente não tem pessoas negras com a caneta, legislando, decidindo sobre as próprias vidas. Exatamente, sobre os próprios destinos. Então, eu falo que o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo é racismo ambiental. O contrário de justiça climática, do meio ambiente justo, equilibrado, em que as pessoas possam viver e usufruir do bem viver, é justiça climática, mas o contrário não é injustiça, é racismo ambiental. Porque essas pessoas têm cor, têm CEP ou a falta dele. E isso é importante de demarcar também. Nossa, importantíssimo você falar sobre isso. E achei bom que você veio nessa parte da contextualização de termos, porque também tem outros, assim, surgindo, né? Ou não surgindo, eles já existem, já estão... Digo surgindo assim, porque para quem não está totalmente envolvido com as questões, parecem temáticas novas ou que a imprensa tem dado mais atenção. Sim. Agora e também muito possivelmente por conta da COP30, que a gente já fala em breve. Isso. Mas se você pudesse também contextualizar esses outros termos, por exemplo, justiça climática, o que se pretende com isso? O que quer dizer isso, né? Justiça social e climática, né? E, além dessa contextualização, se ela é possível antes da justiça ou da possível equidade racial, né, ou algo assim. Ótima essa provocação, porque não é possível. Quando a gente pensa na crise climática no geral, né, e aí a gente tem vários termos, é legal você falar sobre termos, né? Tem, por exemplo... A própria crise climática. A própria crise climática. Então, na minha época, por exemplo, quando eu estudava isso na escola, quando eu vi pela primeira vez, não chegou como crise climática, chegou como aquecimento global. Sim. E aquecimento global é complicado, porque mudanças climáticas é um leque que abrange mais coisas, né? Aquecimento global, inclusive, dá margem para certas fake news e desinformações que a gente combate. Porque, por exemplo, eu já cansei de ouvir de uma galera: ai, mas esse tal de aquecimento global não existe, tá tão frio. Ai, meu Deus. É isso. Sendo que mudanças climáticas é o termo, né, mais correto que a gente pode utilizar. Porque ele vai falar, de forma geral, né, que a gente pode ter o frio extremo, o calor extremo, a mudança no regime de chuvas, e isso é muito importante, né? O aquecimento global fala sobre a questão do aquecimento, que também pode causar, né, temperaturas extremas no frio, mas quando a gente fala mudanças climáticas, é mais fácil da gente entender. Então, mudanças climáticas, primeiro ponto, né? Acontecem mudanças climáticas. As mudanças climáticas, né, de forma geral, a gente sabe que o clima, que o planeta vai mudar. Mas qual que é o problema? Qual que é o BO, digamos assim, né? É a superexploração do planeta, majoritariamente feita por empresas, por governos, enfim, que agravam essas mudanças climáticas e deixam a gente num cenário insustentável. Certo. E aí, disso, a gente tem a crise climática, que vai abranger um lugar muito maior, né? Então, crise climática está falando sobre as mudanças climáticas que são naturais, aceleradas pela ação, né, do homem, enfim, das empresas, de diversas outras companhias, corporações. Então, tem esse lugar, esse quesito. Mas a crise climática, ela é crise climática porque a gente já tem desigualdades pré-existentes de qualquer mudança climática que a gente enfrente no planeta, né? O nosso sistema capitalista é desigual, né? Sim. E o racismo requer desigualdade, o capitalismo vai consagrar essa desigualdade. Isso é importante de ser dito, né? Nesse lugar. E aí a crise climática é isso, é entender que tem as mudanças climáticas, tem a nossa ação irresponsável, e isso vai tornar um grandíssimo bolo que a gente chama de crise climática, em que algumas pessoas, né, que vai chegar para todo mundo, sim, mas algumas pessoas vão sofrer mais intensamente primeiro. E a gente sabe quais são elas, né? E isso é importante de trazer também. Então, mudanças climáticas, crise climática e justiça climática seria entender que, frente a essa crise, a gente tem que buscar uma solução, né? Uma solução justa, uma solução sustentável. E a justiça, ela não pode ser parcial, né? Eu gosto muito de uma, enfim, pensadora, filósofa militante, que é June Jordan, e ela diz que a verdadeira liberdade, sobretudo para o povo negro, ela é indivisível, ou seja, não adianta um grupo estar bem e liberto, sendo que o outro não está.
Se não estamos todos livres, todos bem, né? Se a justiça não é para todo mundo, não é justiça. E a justiça climática, ela tem caminhado cada vez nesse contexto. Então, justiça climática é entender que, mesmo nesse cenário que a gente, né, já tem hoje de mundo, que foi construído, a gente precisa de políticas públicas, de ações eficazes para garantir que todo mundo tenha direito ao bem viver. Isso é justiça climática. E aí a gente tem outras justiças que a gente que é militante, que está acostumado a trabalhar. Então, justiça racial é entender, né, pessoas negras racializadas de outras raças, enfim, que elas possam não só conviver em harmonia, não é só sobre isso, mas a gente possa alcançar uma equidade racial, superar a barreira do racismo. E isso só é feito, inclusive, com reparação. Justiça racial sem reparação não é justiça racial. Justiça social, que fala sobre a questão econômica, né? E hoje, cada vez mais, a gente fala mais da social do que fala da racial, porque a gente reconhece dinheiro, mas não reconhece racismo no Brasil. E todas essas justiças, entendendo que elas falam sobre desigualdade, elas têm que ser prioritárias no centro da justiça climática, porque são essas pessoas que sofrem mais. Então, elas estão correlacionadas, mas elas não são a mesma coisa, né? Então, por exemplo, pensar em justiça racial sem justiça climática não faz sentido. Pensar em justiça climática sem justiça racial e social também não faz sentido. Então, a justiça, no final das contas, mesmo com essas múltiplas nomenclaturas, ela é uma só. Ela tem que ser justa para todo mundo, né? Não adianta ter justiça climática e, sei lá, tecnologias, jardim de chuva, biovaleta, floresta, áreas verdes para as elites e não ter para a periferia. E é isso que a gente vem marcando cada vez mais. Perfeito. Bom, aí foi aulas, hein? Aulas e aulas. Caramba, muito massa. Sim, não o que está acontecendo com o planeta, né? Mas a vida que isso, você tá trazendo, exatamente. Claro, né? Ô Marraia, eu tava pensando aqui também, antes você comentou agora não adianta a gente ter iniciativas ou essas práticas na elite e não ter na periferia, né? E aí a gente tava falando de um contexto aqui territorial da Zona Norte, você trouxe um ponto importante nos bastidores, que eu acho que seria interessante também para contextualizar, né? Que você estava falando dos impactos, né, que a gente sofre, mesmo sendo um território que menos emite, enfim. Se puder falar sobre isso que você estava falando antes, acho que seria interessante para o pessoal entender um pouco como isso impacta de fato a periferia, né? E junto a isso, talvez trazer algumas iniciativas que... Não, primeiro só isso, depois para não ficar muita coisa. Você falou que fala bastante, eu também falo, eu faço perguntas. Eu adoro. Só que eu faço perguntas extensas, né? Então eu vou nessa primeiro. Primeiro, essa contextualização da Zona Norte, que eu acho achei muito interessante, acho que seria também da hora dividir com o pessoal que está assistindo ou que vai assistir a gente. Massa. Enquanto o Perifa Sustentável, a gente está localizado no território da Brasilândia, né? Esse é o nosso território modelo, o nosso laboratório, em que a gente traz as nossas práticas sociais, né, de certa forma. Sim. E a Brasilândia, para quem não sabe, né, foi eleita e reconhecida no mapa da desigualdade como o pior distrito para se viver em São Paulo. E isso é muito significativo. E aí, quando a gente olha para a Brasilândia, a gente tem múltiplos recortes, né? Então, a maioria da população é negra, é jovem, é feminina, ou seja, tem o nosso rosto, o meu rosto e o da Dara. Então, é isso, né? A gente sabe quem sofre mais com essas respostas. E a Brasilândia está localizada na Zona Norte. Mas a Noroeste, no geral, né? Perus, Anhanguera, Brasilândia, Pirituba. A Noroeste, no geral, e Zona Norte também. Se a gente pega para analisar, por exemplo, emissões de carbono, né? Emissões de carbono, emissões de gases poluentes, né? Gases de efeito estufa causam a crise climática, as mudanças climáticas. Sim. Se a gente para pensar em quanto que a gente polui e a gente emite, na real, a gente emite muito pouco. Ou seja, o que a gente contribui para essa crise climática é muito pouco. É irrisório. Até porque a gente sabe que o maior gasto de água do Brasil não vem das periferias, não vem da gente, não é isso, né? A questão da emissão, nós não somos responsáveis pelas maiores emissões. Mas, ao mesmo tempo, se a gente entende, por exemplo, a Brasilândia, a região, a Zona Norte de São Paulo, como mais afetada, apesar da gente não ser a causa do problema, né, a gente está lidando muito com esse problema, com as consequências desse problema. Então, a gente não emite tanto, né, quanto outros setores, mas a gente paga essa conta. Eu sempre faço uma analogia. É como se a gente estivesse numa mesa de bar e todo mundo comeu. Chega a gente, por último, pede uma água da casa e paga toda a conta. E é basicamente isso que acontece, né?
E por que eu digo que a gente paga a conta? Porque as mudanças climáticas estão aí. A gente está, por exemplo, hoje numa noite de muita chuva aqui na Zona Norte. E a gente sabe que o que vai alagar não vai ser a Paulista ou Pinheiros, né? Vão ser as quebradas daqui. Então, se a gente fala que as mudanças climáticas afetam o regime de chuvas e passa a chover mais, a gente está lidando com volume incomum de chuvas, mas onde é que o bueiro está entupido? Onde é que a coleta seletiva não está chegando? Onde é que tem problema de... no barranco? É isso, saneamento. Onde é que as pessoas estão morando, vivendo em áreas de região de encostas mais perigosas? É na periferia. Então, quando chegam os efeitos, as consequências das mudanças climáticas, a gente sofre primeiro. E não é só com as chuvas, porque a gente está acostumado com esse cenário. Ilha de calor, por exemplo, né? Então, tem menos árvores nas periferias de forma geral. Sim. E a gente sabe disso, né? Tem menos áreas verdes. A galera, por exemplo, costuma conhecer o Parque do Canivete na Brasilândia, mas também tem o Parque do Morro Grande, sendo desmatado para a construção de um metrô, porque parece que a periferia não pode ter parque e áreas verdes, né? Se fosse o Ibirapuera, ninguém mexia. Exato. Mas é o Parque Morro Grande, tá numa periferia. Você vai conseguir chegar no seu trabalho mais rápido. Exatamente. E as ilhas de calor, elas afetam a gente, né? Quanto mais densidade populacional que a gente tem, ou seja, gente morando no mesmo lugar por metro quadrado, que a gente sabe, né? É uma casa de periferia em que mora pai, mãe, tio, primo, enfim. É densidade populacional, né? E se a gente não tem árvore, a gente sofre mais com calor. Então, isso acontece, né? A Zona Norte é esse lugar. A gente emite menos, só que a gente sofre muito os efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, a conta não bate, não fecha, né? E tem sido injusta pra gente e injusta por muito tempo também. Bom, falando nisso, você falou do Perifa, né? Sustentável, acho importante a gente contextualizar, acabou passando no início, mas gostaria que você falasse, assim, como surgiu, né? Você é uma das fundadoras, então, como ele surgiu, como veio a ideia até se tornar um instituto, e também falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem lá, qual que é o propósito que vocês têm feito e as projeções também. O Perifa, né? Estamos em 3 fundadoras do Perifa, eu, Marraína Sampaio, Amanda Costa e Gabriela Alves, moradoras da Brasilândia e do entorno da Brasilândia também. Então, Zener, tá vendo, ali, gente? A Zona Norte olha é a Zona um celeiro Norte de potencialidades, talentos e ativistas climáticas também. E ressaltando cada vez mais que a gente tem que estar em rede, né? São potencialidades que não se encontram. Eu, por exemplo, fui conhecer a Amanda no programa de embaixadores da juventude da ONU, mas a gente ali, do lado uma da outra, não se encontrava. Que rola, né? São meios diferentes, né? Lugares diferentes. Sim. A gente se conheceu no programa de embaixadores da juventude da ONU, né? Que é um programa, inclusive, né, que é feito em parcerias de governos, empresas, enfim, agências das Nações Unidas. Eles preparam uma série de jovens, inclusive, para defender os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030, todo esse rolê, né? Sim. Quando os países se reuniram para falar, são 17 objetivos, são esses e acabou. Eles fazem esse treinamento com a juventude para que a juventude saiba defender essa agenda, que é nada mais, nada menos do que dá um nome mais técnico para as ações que a gente já está fazendo no território, né? A gente só dá outro nome. Combate à fome, ação climática, mas é o que a gente está fazendo. Perfeito. E aí eu conheço a Amanda no Embaixadores da Juventude da ONU, já estava começando mais a trabalhar com essa pauta climática. Ela também já trabalhava há algum tempo. Logo depois vem Gabi, também ali, né, da região Pirituba, Jaraguá e Brasilândia também. Então, a gente se junta naquele bolo enquanto 3 mulheres negras e fala, cara, vamos criar um instituto. É isso. A gente pode vocalizar as nossas potências de outra forma, né? Porque a gente já tinha vivência com movimentos sociais, movimentos ambientais. Mas é muito louco porque o lugar de criar um instituto traz um lugar muito nosso de enxergar e fazer as coisas, né? Eu nunca trabalhei em empresa. Eu só trabalhei em ONG, sou ongueira. Certo. ONGs e poder público, setor público, prefeituras, administração direta, indireta, enfim. Mas é diferente quando você cria a sua organização, porque você, inclusive, consegue combater muitas coisas que não são legais que acontecem em outros lugares, né? A gente consegue fazer uma gestão mais participativa, horizontal. Que é o nosso modo de trabalhar, né? É isso, e que privilegie e coloque pessoas negras no centro, que coloque a negritude como pauta fundamental. E é isso que a gente fez no Perifa. E a gente funda o Perifa, primeiro enquanto movimento, porque demora para sair nosso CNPJ, é caro, né? Tem que se organizar direitinho.
Isso. E também, enfim, né? Finanças nosso povo preto. Não dá pra pegar dívida ali só pra poder regularizar o negócio. Exatamente. Então a gente foi se conversando, foi criando, amadurecendo nesse Ele surgiu processo. quando mesmo, enquanto movimento? Desculpa te interromper. A gente surge em movimento em 2019 e se regulariza em 2022. Então, Perifa tem ali, formalmente, ali 3 aninhos, né? Enquanto instituto, mas a gente já fez muita coisa. Louvável. E nasce com alguns pilares principais, né? Então, educomunicação, primeiro. Então, como é que a gente pode comunicar e acessibilizar a pauta climática de forma geral, né? Que faça sentido para pessoas negras, para as periferias, para pessoas como a gente, né? Realmente. Então, utilizando, inclusive, redes sociais, TikTok, Instagram. Eu não gosto quando as pessoas falam, ai, porque esses jovens na internet, não sei o quê. A gente sabe que é difícil disputar, mas a gente tem que olhar a internet, as tecnologias, o audiovisual como uma potência e não como inimigos da nossa atuação. Concordo. E é isso que a gente faz em educomunicação, né? Gamificação, é um jogo, é uma intervenção artística, tem que ter. Sim. A gente sabe que tem que ter, pra gente alcançar a juventude que a gente precisa. Certeza. Incidência política, então, se a gente não tá com a caneta, como é que a gente influencia quem é que tá e quem decide? Né? Tem uma curiosidade que eu sempre gosto de citar, sobretudo com relação à juventude, é que a idade mínima para ser presidente no Brasil é 35 anos, né? Outros cargos E têm... já não é a qualificação, a determinação de juventudes pelo próprio Estado, né? Exatamente. Então, o jovem nunca vai ser presidente do Brasil, de forma alguma, né? E aí, quando a gente pensa, enfim, vereadores, senadores, deputados, também tem outras outras idades, referências, né? Então, no mínimo 18, no mínimo 21, no mínimo 30 anos, enfim, vai indo. Então, é obrigação dessas pessoas nos ouvirem a juventude, ouvirem as pessoas negras, mulheres negras, ouvirem o nosso recorte. Sim. Então, o nosso lugar de incidência política, ele é assim, ele vai até o nível local, então, uma subprefeitura, por exemplo, até o nível internacional, como as COPs, que são as conferências de mudanças climáticas da ONU, que a gente vai, né, trocar ideia daqui a pouco. E muito intervenções territoriais, então... A gente instalou, por exemplo, uma estação meteorológica lá da Brasilândia, né, para medir a temperatura, o volume das chuvas, que é muito importante. A gente já fez diversas ações artísticas no território, já restaurou viela, faz trabalho com escola pública. A gente tem que estar ligado ao território, né? Se a gente quer, inclusive, desenvolver esse lugar. Então, o Perifa, ele faz tudo isso e mais um pouco. Protagonizado por mulheres pretas, contratando mulheres pretas, trazendo esse lugar e muito aberto a voluntários, inclusive. Sim, a gente já está aberto a parcerias, porque tem uma sinergia gigantesca, assim, com o Mulungu Cultural, assim, então... Mas muito massa saber mais do Perifa. Você que não conhece, acredito que você conheça, né? Se você vem pela Marraia, você conhece, mas se não, procure saber que é uma iniciativa aí também que tem mobilizado não apenas o território, mas para além dele, que é algo também que a gente gosta de frisar aqui no Mulungu Cultural. A gente honrar o lugar de onde a gente vem, querer desenvolver esse lugar do ponto de vista social, econômico, humano também, mas não se limitar a ele, né? Então a gente pode fazer a escolha de ficar no território que a gente quiser, seja ele periférico ou não, mas a gente não pode ser limitado por isso, né? A gente tem que falar com outras pessoas, estar em outros lugares, dialogar com o poder público, até para com as próprias empresas. Porque senão é uma estratégia também, se a gente não tomar cuidado, de isolamento também do nosso povo, né? Então, a gente pode ficar aqui, mas também tem que ficar da hora legal para quem tá aqui, né? Senão não... Exatamente. Até porque, enfim, a gente enquanto sociedade civil, associação, movimento, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que a gente tem sempre que lembrar de um fio condutor que a responsabilidade macro não é nossa. Então, isso de, a periferia protagonizando soluções, que massa que a gente faz e tem que fazer mesmo. Sim. Mas a responsabilidade macro não é nossa. Então, chamar para responsabilidade também. Tipo, por que você não tá fazendo, né? Isso é importante, você dizer que era até uma pergunta que eu ia dizer. Então, era isso, eu ia perguntar como que você acredita que a gente pode se mobilizar social e politicamente contra a crise climática, enfim, nesses aspectos, mas sem trazer essa autorresponsabilização. Então, assim, são duas coisas. O que é possível, de fato, a gente fazer e é pertinente que a gente faça para ultrapassar a sobrevivência, né? E o que você já falou mais de uma vez, né, que isso é uma responsabilidade de quem está em outras instâncias, mas quais seriam os caminhos, talvez, para chegar nessa galera, né? Seja no poder público, seja no poder privado, enfim, o que você acredita ser um caminho para além, obviamente, de fazer um instituto, que é onde você atua, mas pensando a população de modo geral?
Para mim, o caminho ele é muito coletivo, né? E ele é importante que seja coletivo. Até porque, se eu fui uma adolescente, pré-adolescente de, sei lá, 12 anos de idade, que tinha uma inquietação, eu só dei início a isso, eu só encaminhei isso de alguma forma e fiz disso a minha profissão, o meu trabalho, porque eu tive rede. Porque eu tive pessoas que acreditaram de alguma forma e que se uniram a mim, seja na campanha de, sei lá, juntar lacre de latinha, seja no lugar mais macro, como o Perifa, que é a criação de um instituto. Então é importante a gente ter rede, né? A gente poder se apoiar das pessoas que estão em volta da gente. Então, às vezes é uma inquietação que você acha que é só sua, mas as nossas inquietações, né, os nossos problemas, eles são sempre compartilhados. Então, agir em coletivo é fundamental, principalmente quando a gente pensa nesse lugar de trazer e fazer reverberar as mudanças políticas que a gente quer ver. Tem uma das coisas que eu percebo muito enquanto organização, que eu já sabia, mas eu constatei trabalhando com isso, né? Porque antes de ser diretora executiva do Perifa, eu era diretora de incidência política. Então eu tocava esse ponto. E aí o Perifa, ele tá em várias redes. Observatório do Clima, Coalizão Negra por Direitos, Rede de Educação Cidadã, enfim. E aí eu olhava para essas redes e falava, ai, lindo tá em coletivo, mas como é que a gente endereça? Endereça muito. Quando a gente faz, por exemplo, incidência política em Brasília, quando a gente precisa dialogar, quando a gente tem algum problema e precisa que ele seja resolvido de alguma forma, a gente não vai em uma pessoa, a gente não vai em duas, a gente não vai em três, a gente vai no bonde. E essa política de grupo, de ir no bonde, de ir em coletivo, de reunir o coletivo para fazer alguma coisa é fundamental enquanto sociedade civil, enquanto indivíduo. Então, o que o povo pode fazer? O povo, ele primeiro tem que se enxergar enquanto povo e enquanto povo. Para começar. Exatamente. Não ir como indivíduo, né? E eu acho que é um lugar, inclusive, de apoio psicológico muito importante. Porque se a gente enxerga a crise climática como algo absurdo que de fato é, mas tenta carregar só nos nossos ombros, que já são pesados, por diversas mazelas e desigualdades, a gente se sente fraco, a gente se sente pequeno. É um trabalho de formiguinha. E a formiguinha, né, para construir o formigueiro, suas grandes estruturas, ela faz em conjunto. E pra gente não é diferente, né? Então, quando eu olho o que o coletivo pode fazer, o que o povo pode fazer, ele vem muito desse lugar coletivo, de saber, inclusive, informar uns aos outros, de compartilhar essa informação, de construir em conjunto, porque a solução é conjunta, né? A gente sabe que são as soluções conjuntas, né? Então, é uma liderança comunitária que vai arrastar essas multidões para fazer o mutirão, para construir alguma coisa. Ninguém faz nada sozinho. E eu gosto sempre de trazer. Nem as lideranças políticas que a gente elege fazem sozinhos, porque a gente precisa, né? Eles precisam do nosso voto, em primeiro lugar. Exato. E depois que eles têm uma equipe gigante. Exato. Ninguém faz nada sozinho, né? Uma empresa tem, sei lá, quantas filiais e funcionários. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente, enquanto indivíduo, não tem que fazer. E aí, quando a gente se mobiliza em prol dessas mudanças que a gente quer ver, a gente consegue se articular melhor, né? Porque aí a minha cabeça começa a pensar com a sua cabeça, começa a pensar com a cabeça do outro, enfim. E aí são várias cabeças pensantes. E de diferentes lugares de atuação, né? Exatamente. E que vão, inclusive, saber construir uma estratégia melhor para a gente poder influenciar. Então, quando eu penso no coletivo com relação à crise climática, né? Eu vejo muito a via da incidência política, do advocacy. Então, como é que você influencia? Como é que você fala com o subprefeito, com o vereador, com o deputado? Chama ele na chincha e fala, olha, preciso de você. A gente te elegeu. Faz seu lobby também. E faz teu corre também no território, né? Quando a gente, inclusive, traz dados dos territórios para que essas pessoas possam endereçar, tudo isso é muito importante. E quando a gente faz soluções a partir do território, que é muito importante também. E eu gosto muito de dar luz e de falar sobre essas coisas, porque se a gente tem, por exemplo, a prefeitura fazendo jardim de chuva, né? Que, enfim, a chuva cai, a água absorve. Ou as biovaletas, para os bairros ricos não inundarem. E a gente tem uma tecnologia que não está chegando nas nossas periferias. A nossa periferia está fazendo a própria tecnologia, está fazendo reverberar. Então, a gente está comendo comida de veneno. Poxa, vamos fazer uma horta comunitária, porque isso é importante. Né? A questão é a adaptação climática. Poxa, a gente vai pensar numa agrofloresta, né? Que tenha, enfim, a gente pensa o tempo todo em soluções. Né? A gente pega, por exemplo, biogás, que tem sido cada vez mais feito por famílias periféricas, porque o gás está caro, e de fato está muito caro. E aí imposto estadual, tá, pessoal? Exatamente. Vai pesquisar lá certinho por que o gás está R$120. Tá muito caro.
caro. Tem que cobrar o Tarcísio lá. Muito caro. E aí eles pegam resíduos orgânicos para transformar isso num gás sustentável que você possa usar, enfim. Tudo isso é tecnologia, né? Desculpa, é que eu lembrei que tem umas outras iniciativas aqui da Zona Norte, que eu não sei se você conhece também, mas que também fazem um trabalho semelhante, mas a gente pode falar depois também, desculpa. Eu amo alto, mas... prato verde sustentável, por exemplo. E ali perto tem umas outras iniciativas, mas aí que vão mais na parte da alimentação, né? Então são hortas, ou fazendo pequenos sistemas de agrofloresta, mas o prato verde sustentável assim, é um exemplo também dessas atuações que você está falando, de tipo criar alternativas, né? De viver, né? Não só sobreviver, mas de viver com mais qualidade e em contraponto a todas essas questões, né? Que você estava comentando. Desculpa, eu não, imagina. E tem gente com fome. Se tem gente com fome, a gente tem que dar de comer. Exatamente. E é muito bacana também pensar nesse ecossistema, sobretudo na Zona Norte, porque aqui em São Paulo a gente tem uma particularidade. Por exemplo, o movimento climático do Rio de Janeiro, ele é muito forte e articulado, porque as pessoas já se reconheceram, né? Já começaram a se reconhecer nessa pauta. Aqui em São Paulo, a gente tem diversas organizações que fazem esse trabalho, mas elas não chamam isso de estou fazendo justiça climática com as próprias mãos, porque isso ainda não chegou. Então, acessibilizar também é uma missão nossa, é um lugar muito fundamental que a gente tem que atuar. Perfeito. Muito bom. Queria falar de um outro ponto que tem ficado, tipo, bem latente nas redes, vocês aí já devem ter visto, que é sobre a tal da COP, né? A COP 30, né? Que dessa vez ocorrerá em Belém, né? Então, no Brasil. E gostaria que você primeiro contextualizasse, né? Você já falou que é a Conferência das Nações Unidas lá sobre, enfim, as mudanças climáticas, mas o que é uma COP de fato? O que acontece lá? E qual a importância dessa COP30 acontecer no Brasil, ou por que deveríamos, ou não? E também por que a gente deveria estar mais ligado nisso que vai acontecer em breve, né? Tipo, o que sai de uma COP? Perfeito. Sai menos coisa do que deveria. Acho que essa é a primeira pergunta. Mas o fato de sair coisas numa COP é diferente da implementação, né? Porque às vezes a gente tem discursos muito lindos, mas na prática não tá muito legal, né? Anos atrás estava falando das coisas da escola, né? Eu lembro também de vários tratados de caramba que a gente estudava e, sei lá se esse negócio andou de verdade. Acho que isso. Não, exatamente. A COP, ela é a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, mas a sigla COP, né, de forma geral, significa Conference of the Parties, traduzindo em inglês, Conferência das Partes, né? Então, uma conferência, ou seja, um lugar em que as partes se reúnem, Conferência das Partes. E quem são as partes? Partes pode ser muita coisa, né? Parte de quê, né? Exatamente. Conferência das Partes. As partes são os países, são os governos. Então, ela é uma conferência prioritariamente pensada para que os governos, para que diferentes países, blocos econômicos, como a União Europeia, por exemplo, a União Africana, enfim, possam se reunir e debater sobre um tema central. Inclusive, existem outras COPs, né? Tem COP de biodiversidade, tem COP do Acordo de Escazú, tem COP de desertificação. Quando a gente fala COP, geralmente a gente fala COP de clima, que é a mais conhecida, mas COP é a Conferência das Partes. E aí, todos esses países se reúnem para resolver um problema comum, no caso da COP de clima, mudanças climáticas. Porque tem uma coisa com relação a mudanças climáticas que eu acho que a gente tem que deixar bem evidente, que é inclusive um dos motivos principais e centrais pelos quais os países se reúnem, né? A gente divide a questão de mudanças climáticas, a forma de intervir e solucionar, em adaptação e mitigação. A adaptação é entender que se a gente fizer tudo certo a partir de agora, tipo, não emitir mais gases poluentes, mudar a nossa forma de consumo, né, empresas ali assumindo sua responsabilidade, agindo mais verde, sustentável e tal, governos assim, ó, com uma atuação impecável, a gente ainda vai sofrer com os efeitos das mudanças climáticas. Que a gente já chegou num ponto muito sério, exatamente. E a adaptação é entender como a gente vai, mesmo se fizer tudo certo ou tudo errado, como a gente vai se adaptar a esse cenário, né? Então é entender, por exemplo, que a periferia vai alagar. Tendo em vista que a periferia vai alagar, o que a gente faz? Como é que a gente garante que pessoas não percam, por exemplo, suas vidas devido a um deslizamento, a uma tragédia? Isso tudo é adaptação. Agora, a mitigação é entender que
Se o Brasil emite muito, uma pequena ilha vai sentir, né? Se os países europeus emitem muito, a gente vai sentir aqui, né? Mitigação é diminuir, né, de forma geral, é a diminuição dos gases de efeito estufa que causam a crise climática, né? Aqueles gases poluentes, que são, aqui no Brasil, inclusive, muito emitidos pelo agronegócio, né? Sim. Que a nossa maior emissão é o uso da terra. E aí, com relação a isso, enfim, a gente tem vários países emitindo. Mas quando a gente emite, vai para um planeta só. Sim. Então, não importa qual país que está emitindo, é um problema para todo mundo. Exato. Então, isso causa crise climática em todo mundo. E nas COPs, os países eles vão negociar tanto adaptação, quanto mitigação e outras coisas, mas esses são os 2 temas principais. Mas, sobretudo, a questão da mitigação, porque se os países não diminuírem as suas emissões de carbono, todo mundo no final fica lascado. Certo. De forma geral. Exatamente, dá ruim para todo mundo. É que alguns vão ter mais grana ou não para se adaptar do que outros, mas dá ruim para todo mundo. Não adianta, né? O calor na Europa também tá tenso. Sim. Então é importante trazer isso para a mesa. E aí eles vão negociar. E aí, nas COPs, cada país vai ali, né, fazer uma contribuição, vai se comprometer primeiro no papel, depois a gente vê se isso vai para a prática ou não. Primeiro vai se comprometer no papel com o que ele pode dar com relação ao clima. Então, se ele pode diminuir as emissões de gases de efeito estufa e o quanto ele pode. Se ele pode dar grana, inclusive, para os países se adaptarem e quanto que ele pode. Tudo isso são temas discutidos numa COP. Mas, sobretudo, eles estão ali para isso, para negociar. Negociar grana, negociar quanto que eles vão contribuir, negociar como eles podem melhorar e tal. E aí, a COP nessa estrutura, né, entendendo que o centro são os países, tem outros atores. Até porque, né, um país é feito de quê? De territórios, de cidades, estados, de gente. Da gente, né? E por isso que a gente tem outros atores. Então, a gente tem os governos participando da negociação, que é o lugar macro. A gente tem sociedade civil, que é quem? Nós, povo, né? Pessoas, associações, coletivos, lideranças, participando enquanto sociedade civil. E a gente tem as empresas, de forma geral, né? E aí, pensando também na rebarba, a gente também tem a mídia, porque alguém tem que noticiar o que está acontecendo e pressionar. É importante. Então, a gente tem diversos atores numa COP, mas o centro e quem negocia são os países. E aí, o que a gente pode fazer, inclusive, se articular enquanto sociedade civil, por exemplo, né? A gente não pode, né? O que a gente não pode fazer? Tá numa sala de negociação da COP, em que os países negociam, levantar a nossa mão e falar: eu acho que é isso, isso e isso. Isso não pode fazer. A gente não pode fazer uma intervenção direta. Entendi. Não, pelo menos na COP de clima. Em outras COPs até pode. Mas na COP de clima não pode. O que a gente pode fazer? Aquele chiadinho no ouvido, aquela conversa de bastidor. É chegar no governo brasileiro e falar: olha, eu acho que vocês podem fazer assim, assim, assado, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem feito enquanto Perifa Sustentável, enquanto organização também que é do movimento negro, né? A inclusão de pessoas afrodescendentes nos termos, né, nos textos cruciais da COP. Nossa, aí você tocou num ponto, desculpa, mas é que eu estava estudando sobre o tema. E aí eu tinha visto que antes de toda a COP tem uma carta lá, meio que oficial e tal, e não tinha sido citado em nenhum momento a própria questão do racismo ambiental, que foi um tema, um dos iniciais que você trouxe aqui, então não citava isso, e nem os povos originários, quilombolas, tal, enfim, pensando inclusive o local em que a COP será realizada, né, que será em Belém, né, então... Se você puder, não sei se era sobre isso também que você ia falar, mas isso é muito importante, né? Desconsiderar, assim, né? Talvez o que você colocou aqui, que é isso. Não vai ter a justiça climática, tudo isso, se a gente não considerar os pontos anteriores e o próprio racismo ambiental. Exato. E aí, na COP30, que vai acontecer agora, não estava citado esses temas. Então, embora, sei lá, parece que assim, o tema está em voga, mas não estava na pauta do... Exatamente. Não sei se me corrija se eu estiver errada, mas é isso. E é inaceitável. Por quê? Porque tá acontecendo uma COP no Brasil e nós somos, né, como a gente já falou aqui, o país mais negro fora da África. Então, como é que você não cita afrodescendentes, né? E aí foi feito, inclusive, um advocacy gigantesco do movimento negro em Bonn, que é a conferência que antecede a COP. Bonn, tipo, prepara o terreno para as discussões que vão acontecer na COP, né? Porque não chega tudo para ser discutido na COP, porque a COP são só 2 semanas. Então, ó, eles estão aqui um tempo discutindo e negociando e tal. E aí, em Bonn, por exemplo, a gente teve uma atuação muito forte do movimento negro trazendo isso, né? Falando no ouvidinho da presidência brasileira da COP30, né?
E aí, uma outra coisa, a presidência brasileira da COP30 é diferente da presidência do Brasil. Então, o nosso presidente, né, neste momento, agosto de 2025, é o presidente Lula. Mas, se a gente pensar, né, a presidência da COP30 aqui no Brasil é o André Corrêa do Lago, que é um diplomata. Aí a gente tem a CEO da COP30, que é a Ana Toni, né, nossa secretária nacional de mudanças climáticas também. Essa é a estrutura de presidência da COP30, que é diferente da presidência do Brasil. São eles que tocam os assuntos relativos à COP, né? Não é nem a nossa ministra. E aí, na carta da presidência, né, que quem escreve e articula é o André Corrêa do Lago, é um homem branco, um diplomata branco. Ele esqueceu de nós. Passou. Um pequeno deslize. Esqueceu de nós. E aí, a gente tem feito uma agenda cada vez mais intensa enquanto movimento negro para trazer isso. Até porque o que a gente precisa é muita coisa. Nossa, como a gente tem reivindicações. Então, a gente precisa que afrodescendentes estejam não só na carta da COP que faltou, mas nos textos oficiais de uma COP. Até porque o texto colocado nada garante que ele vai ser implementado, mas se não tá, é mais difícil ainda, né? É muito mais difícil. A gente precisa cada vez mais de pessoas negras ocupando o ambiente da COP, então credenciais para o movimento negro, que a gente ainda não tem até o presente momento, e a gente tem falado, tem pedido. Até pro querido, eu estive recentemente em Bonn e eu trouxe essa pauta de, poxa, mas não tem uma credencial para o movimento negro, né? Financeiramente também é complicado, com relação aos recursos. Gente, passagem, hospedagem em Belém tá super cara. Então, isso que eu falo, o Brasil não é para amadores, né? Já se esperava um aquecimento do setor hoteleiro. Enfim, isso aí é de praxe, né? Era esperado. Mas o que tá acontecendo tá, inclusive, indo para além do que... Não sei, acho que tá indo contra, inclusive, as próprias coisas que a COP defende, ou assuntos que seriam tratados lá. Então, tipo, construções de vias... Não sei se chegou a ver isso, se for fake news, eu tô passando vergonha aqui. Mas eu vi uma parada assim, tipo, o caos, assim, em Belém, né? Tem o ônus, o bônus, mas tá tendo o ônus também, né? Eu acho que a gente tem uma iniciativa muito importante, que é ter uma COP na Amazônia. Isso é muito importante. Então, forte pra caralho. Belém é uma cidade que tem problemas, assim como diversas cidades têm problemas. Na COP que aconteceu no Egito, por exemplo, em Sharm el-Sheikh, eu saí um dia de madrugada e eu vi diversos funcionários tacando inseticida nas árvores para não ter inseto, gente. A higienização é pesadíssimo. Para atendimento de uma demanda turística, né? Exatamente. Também tem suas implicações no clima, né? Exatamente, que é muito pesado. E assim, Belém é uma cidade que tem problemas como qualquer uma. Total. A gente tem que tomar muito cuidado para que essa COP considere as vozes de Belém, porque isso é muito importante. E quando eu olho para a questão da hospedagem, por exemplo... É alarmante, mas nos outros anos também foi caro. Nesse ano, vou dizer que está mais caro, porque de fato está. Mas a culpa é tudo menos das pessoas que estão em Belém. Claro. E se o setor hoteleiro está utilizando esse lugar como especulação imobiliária, quem tem que intervir, inclusive, é o nosso governo de alguma forma, né? Isso é importante. E aí me doeu, inclusive, na conferência de Bonn, porque a gente já estava falando sobre essa questão de hospedagem, né? É porque estourou quase agora. Mas em Bonn, a galera já estava falando sobre essa questão da hospedagem. E esse lugar da hospedagem, ele vai se misturando com muita coisa, né? Então, tem o lugar a importância de garantir, por exemplo, que países negros, que pequenas ilhas acessem uma COP, né? E, inclusive, para que a sociedade civil acesse. Então, se tá caro desse jeito, como é que uma, sei lá, liderança comunitária do Fundão da Brasilândia vai? Exato. Muito difícil. Mas isso também se mistura com muita xenofobia, de alguma forma, né? Então, na conferência de Bonn, que aconteceu esse ano na Alemanha, né, que é aquela preparatória para a COP, eles tiveram uma assembleia muito grande em que a presidência brasileira, né, funcionários, estavam debatendo e discutindo, encaminhando algumas dúvidas, essa era a sessão, que os países tinham com relação à logística. Meu Deus, e aí, lá vem bomba. E aí, o que aconteceu, né? A gente teve falas de países, pequenas ilhas, né? Países mais afetados pelas mudanças climáticas e que têm menos recurso financeiro, trazendo e falando sobre a preocupação que eles sentem com relação a não poder acessar a COP no Brasil e na Amazônia porque os preços estão caros. Isso é uma coisa. E uma reclamação muito legítima, né? Uma demanda legítima. Mas a gente também tem países europeus, países desenvolvidos e mais ricos dizendo, gente, é um absurdo que essa COP seja na Amazônia,
Vocês querem que eu ofereça o meu país para sediar? Porque eu posso oferecer o meu país para sediar. É um absurdo, porque os diplomatas, eles não vão dividir quartos. Isso é um absurdo. E será que é seguro para as nossas mulheres? Porque a gente está falando do Brasil, né? Será que o Brasil é um país seguro? Será que elas não correm risco? É melhor nem vir, hein? É isso! O pessoal de Belém já tá legal. Não vai ficar legal pra vocês. E trazendo muita xenofobia mesmo. Cara. Muita xenofobia. O quê, né? Tipo, Exatamente, imagina. um bando de selvagens. Imagina. É a animalização do brasileiro, da Amazônia brasileira. E isso é muito forte. E nossa. Muito forte. Como é que Vários você fala? estereótipos jogados ao vento. Nossa, velho. Sobre a gente. Né? Na COP. Na COP, viajando, exatamente. Que deveria ser um lugar de negociação, diversidade, propostas na mesa. Então foi muito pesado ver aquilo. Sim. E eu vendo os países negociando, trazendo, enfim. Alguns trazendo com muito respeito, uma preocupação legítima, mas outros usando aquela possibilidade para falar: nossa, mas a Amazônia é brasileira? Credo, eca, não vou. Um absurdo com a gente. Viajando. Que não pode acontecer, Com né? certeza. E a COP na Amazônia tem uma, né, querendo ou não, uma importância muito grande. A Amazônia não é o bioma mais desmatado. O bioma mais desmatado do Brasil é onde nós estamos, Mata Atlântica. Mas a Amazônia tem uma importância gigantesca, é um ecossistema fundamental para barrar a crise climática. Sim. E a gente tem que acessibilizar esse lugar cada vez mais. Inclusive, tem uma publicação aqui do nosso Guia de Justiça Climática, que eu, inclusive, vou deixar com você, que é uma publicação do Instituto Perifa Sustentável para trazer e para acessibilizar um guia de ativismo para a COP, entendendo que são os nossos corpos, inclusive, que precisam ocupar esse lugar. Então, a gente fez num formato de HQ, que tem as 3 fundadoras do Perifa Sustentável na capa, 3 mulheres pretas, periféricas, que vão trazer essa perspectiva, que é muito importante para distribuir também nas periferias, nos nossos lugares. Quem estiver aí passando perto do mundo, quiser acessar, isso. Também a gente busca a viabilização também de outros. Muito massa, obrigada. E trazendo, inclusive, né, acessibilizando, desvendando um espaço realmente que, mesmo para nós, enquanto, né, a equipe do Perifa é uma área mega estudada, não só na academia, quanto nos territórios, sociólogas, internacionalistas, mas quando você chega pela primeira vez num ambiente para a COP, é um ambiente complexo. Então a gente buscou trazer o guia, tudo que a gente queria que fosse respondido quando era a nossa vez, sabe? Então, quais que são as zonas da COP? Porque tem zona verde e zona azul, você não acessa qualquer uma, né? O fato, inclusive, né, que muita gente não sabe, inclusive vou dar esse papo. Você precisa de passaporte para entrar numa COP. Seu RG não serve, tem que tirar o passaporte. Infelizmente, gente, mas tem que tirar. É uma regra, né? E, assim, no bolo até faz sentido, porque imagina o RG de cada país tentando entrar. Mas mesmo sendo aqui no Brasil, você precisa de um passaporte para acessar. Você só não precisa de visto, mas passaporte precisa. E isso é urgente. Então, como é que você pega financiamento, passaporte? Como é que consegue credencial? Com quem? De que forma? Quais são as credenciais? Como é que você influencia? Como chega? Enfim. Coisas que ninguém fala. É isso. Até porque eu critico algumas pessoas que falam sobre representatividade no ambiente de COP, mas não preparam as pessoas. Porque eu também acho que isso é uma estratégia, talvez mais profunda, mas de apagamento do que a gente poderia fazer de forma efetiva, Mas sabe? a pessoa só como um símbolo, um token. É né, isso, que pega seja. uma pessoa preta, uma pessoa indígena, mas Tem lá. não explica o ambiente, não dá as ferramentas necessárias, não garante que essa pessoa possa ali fazer uma atuação efetiva na conferência. E é isso que a gente luta para que aconteça também, né? Então, às vezes, só jogam a gente lá, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, e não tem nada de errado nisso, né? A gente tem que saber desvendar um espaço, e isso é super tranquilo, super comum, mas alguém precisa falar, alguém precisa dar esse primeiro passo. E é isso que a gente tem feito enquanto Perifa. Muito massa. Da hora, Marraia. Eu queria, acho que a gente está encaminhando quase para o final, mas queria saber se você tem outros pontos que de repente eu não perguntei, mas que você acha que é pertinente dividir com o pessoal sobre as suas perspectivas, sobre o trabalho do Perifa, enfim, outras provocações ou, enfim, convite à reflexão. Se você tiver mais algo para falar nesse sentido, pode ficar à vontade também. Ainda falando sobre COP, porque a gente trouxe essa questão de assunto, né?
E a gente estava falando muito sobre, né, nos bastidores, sobre a atuação de uma COP, né? Por mais que o centro da COP sejam as negociações climáticas, tem 1000 formas de você incidir numa COP. Negociação não é a única forma válida. Certo. É a forma como eu decidi ocupar e incidir nas COPs, influenciar as negociações. Mas elas têm outras, né? Trazem barreiras. Então, é a linguagem diplomática, é saber exatamente o que eles estão negociando, é o inglês fluente para poder entender e para poder endereçar. Tem as paradinhas lá ou só traduz para inglês? Olha, Forma de tradução simultânea. é tudo sempre no inglês, eles negociam em inglês nas plenárias maiores, né? Os países que têm línguas oficiais reconhecidas pela ONU, eles podem falar no seu idioma nativo. Spoiler, português não é um deles, infelizmente. A gente tem espanhol, tem chinês, tem russo, mas não tem o nosso. Mas a gente tem lutado cada vez mais para que a gente tenha mais tradução em português para os espaços. Então, em Bonn, a gente teve alguns poucos espaços em que a gente conseguiu articular a tradução, mas geralmente as traduções elas não são oficiais da ONU, né? Elas são feitas e articuladas pelos próprios movimentos sociais. Não dá para ter tradutor em todas as sessões de todos, não dá. Mas alguns espaços, sobretudo, né, pavilhões do Brasil, ou quando nós, organizações brasileiras, estamos falando sobre o assunto, até dá para falar português em um lugar ou outro, articular em português. Mas o inglês ainda é a língua macro. Perfeito. E aí tem esse lugar de você poder influenciar uma negociação, mas a produção de conteúdo numa COP, gente, também é muito válida. Também é muito válida. A gente faz os dois no Perifa. E eu costumo dizer que a produção de conteúdo, ela é quase como se fosse uma prestação de contas em tempo real do que acontece. Porque tem aquele chavão das relações internacionais que a gente tem que pensar local e agir global. Concordo com ele, né? Mas a gente também tem que trazer o global para o local. Sim. Então, se a gente pensa, por exemplo, enquanto Perifa, que a gente tem que levar a perspectiva, as ideias e soluções da Brasilândia para o cenário internacional, a gente também tem que trazer a discussão do cenário internacional para a Brasilândia e outras periferias e outras pessoas negras. Infelizmente, nem todo mundo que devia e poderia estar numa COP vai conseguir adentrar esse espaço, né? E é muito importante que a gente tenha consciência disso para acessibilizar esse rolê também, né? Isso é muito importante. Então, produção de conteúdo, artigo, e o lugar de projetar a sua voz também. Eu tenho uma amiga muito querida, que é uma ativista indígena, Chay Suruí, que ela discursou na abertura, se eu não me engano, foi da COP26. Trazendo sobre o que o povo dela estava vivendo e endereçando diversas outras questões, falando de justiça climática na perspectiva dela. E foi uma fala-denúncia. Não foi incidência numa negociação. Mas dá pra gente dizer que aquilo não foi importante? Foi muito importante. Muito importante. Faz um impacto, né? Exatamente. Foi um discurso que foi pro mundo. Então é muito importante a gente estar naquele lugar, ocupar. Obviamente, ocupar com estratégia. Mas para além das negociações, tem um mundo pra gente explorar. E se as negociações forem mesmo o seu coração da COP, o que você quer fazer, cara, tem tradução, tem formas de mediar. Eu mesma já traduzi diversas organizações, diversas reuniões, aliás, para organizações do movimento negro que queriam incidir. E tá tudo bem, sabe? Tipo, cata um amigo que fala inglês, cola do seu lado e acabou. Né? Então dá para fazer. O que não pode é achar que as periferias, que as pessoas negras, que as juventudes, que as mulheres, que as pessoas indígenas, quilombolas, enfim, não tem que estar nesse espaço. Que a gente tem que ocupar. Perfeito. E é urgente. Perfeito, muito bom. Ainda sobre a COP, foi bom você ter seguido por aí. Em um momento da sua fala, você falou assim, mas a gente tem que ver se o que está sendo tratado lá, o debatido, vai ser implementado. Sim. Então, qual seria o caminho para o acompanhamento, primeiro, das deliberações e do encaminhamento delas? Pensando, vamos falar a nível de Brasil, né? Que eu acho que é o que vale, porque aí, então, já que isso vale para nós, no caso. Aliás, para todo mundo, porque estamos todos no mesmo planeta, ela já falou, né? Mas no sentido de, beleza, saiu de lá o encaminhamento, vai para a implementação. Como a gente acompanha esse processo, né? Em quais instâncias do governo, né? A gente pode ir atrás, enfim, qual seria o caminho para acompanhar o que foi deliberado e a implementação disso? Show você perguntar isso, porque é público, mas não é acessível. Uma coisa diferente da outra. A acessibilidade, para mim, é uma coisa muito séria.
Acessibilidade envolve que as pessoas entendam o que você está falando, como você está falando, que consigam, né, de alguma forma. Acessibilidade, para mim, não é só estar público e acessável. Perfeito. Porque quando você me traz essa pergunta, por exemplo, para mim já é um indicativo de que essas decisões elas não são nada acessíveis. Então, dá para acessar tanto decisões e textos de uma COP no site oficial da UNFCCC, né? UNFCCC, então são 3 Cs, que é a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que é basicamente o órgão que cuida da questão da COP, né? Então, tá tudo ali em diversos, né, documentos diferentes. São documentos em inglês, de linguagem técnica em inglês, então são excludentes, por sua, né, natureza básica. A gente tem organizações que fazem essa tradução do documento, e aí por tradução eu quero dizer, né, a tradução do documento inteiro, daquele calhamaço gigantesco, na íntegra. Dossiê, né? Exatamente. E aí uma dessas organizações, que inclusive eu vou deixar de indicações para vocês, é o LACLIMA, que é uma rede de advogados, juristas, por justiça climática. LACLIMA. L-A, clima mesmo, né, tudo junto. Que faz esse trabalho de tradução de muitas das decisões. E aí eles fazem na íntegra. Mas mesmo na íntegra, a linguagem ainda é técnica, sim. Mesmo em português tem essas barreiras. E aí eu parto, inclusive, para esse lugar e da importância dos artigos que os ativistas escrevem e da produção de conteúdo. Que às vezes a gente não tem tanta facilidade para ler um texto na íntegra em português de uma decisão internacional com diversos termos e indicadores, que são termos técnicos, e isso afasta. Mas a gente vai conseguir saber, por exemplo, a partir da leitura de um artigo, ou quando eu vejo um vídeo no Reels, do Instagram, do TikTok. Então, a produção de conteúdo ajuda muito nesse lugar. E aí, também são lugares diferentes, né? A Ana Toni, que é CEO da COP30, né, aqui no Brasil, ela disse que um dos grandes desejos dela é que essa COP30 aqui na Amazônia seja a COP da implementação. Porque são coisas diferentes. Então, se a gente luta para um termo entrar no texto, maravilhoso que entrou, se entrou, e é muito difícil de entrar, mas a partir do momento que entra no texto, os países eles precisam aplicar, replicar. Fazer leis, programas, exatamente. Projetos, seja... Uma das maiores políticas, entregas que a gente tem numa COP é chamado de NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, é quanto que os países estão contribuindo em termos de reduzir os gases de efeito estufa, né, dentro dos seus próprios territórios. E a NDC brasileira, ela pode ser acessada em todos esses sites, é público, está no site do governo. Mas, ao mesmo tempo, e eu diria que, sobretudo, para a nossa pauta de territórios e periferias, mais do que a pauta de mitigação, de redução de emissões de gases, enfim, né, de diminuir os nossos poluentes, porque o Brasil também emite muito, a gente tem muita desigualdade, mas a gente emite muito. Um dos pontos mais importantes é o nosso plano de adaptação. Então, a gente tem agora o Plano Clima Adaptação, que é o nosso plano nacional de adaptação. Todos os países têm que fazer e entregar um. O Brasil ainda não entregou dele, estou esperando que entregue na COP30. Né? Pessoalzinho aí de vamos se movimentar aí. Isso, tem que fazer, tem que fazer. E aí a gente está nesse momento de construção do nosso plano clima adaptação. Tem uma data limite para eles entregarem ou o limite é na COP? Olha, o limite que o governo se colocou é até a COP30. Eu acho que já deveria ter sido entregue antes, né? Mas tudo bem, né? Eles dizem que estão fazendo umas consultas públicas, tem uma, né? Tem umas consultas públicas que, né, não chegou pra gente. Não é tão pública, né? Exatamente. Mas a gente, enquanto perifa, por exemplo, tem contribuído nessa discussão, né? Por ter uma relação, inclusive, mais próxima com o Ministério do Meio Ambiente. Legal. Então, tá ali, né? Aquela coisa, né? No site público do governo, mas muita gente não fica sabendo. Que para mim, né, ao meu ver, também é sobre acessibilidade. O quanto que você consegue divulgar uma consulta pública enquanto governo? Isso é importante. Isso para mim é um indicativo de acessibilidade. Não é só jogar lá e postar no Instagram do governo que ninguém vai ver. Exatamente. Não chega. É igual consulta de prefeitura, gente, ó. Não dá. Você tem que chegar no território e mapear o território, né? Isso é muito importante. E aí a gente tem o Plano Clima Adaptação, que é uma entrega tanto nacional, ou seja, como, né, que o Brasil vai se adaptar de forma geral às mudanças climáticas, mas a gente também entrega para a ONU, né, que é a discussão dos NAPs, do National Adaptation Plans, em inglês,
É o nosso plano clima adaptação. É o que a gente vai entregar. E aí, do plano clima adaptação, é isso. É um pedaço de papel massa. O plano clima adaptação, ele não é só para o Ministério do Meio Ambiente, então ele é tipo um plano para a gente pensar a adaptação na saúde, na educação, na cultura, na igualdade racial. Então, ele vem, né? Ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas pensando em interferir exatamente em todas as áreas da nossa vida, o que é fundamental. E aí, isso vem do governo. Por exemplo, o governo Lula, né? Mas aí, como é que ele é implementado num governo Tarcísio, numa gestão Ricardo Nunes? Às vezes isso tem BO. Então, se a gente tem uma diretriz governamental, não significa que os nossos estados e municípios vão implementar. E esse é um ponto que a gente tem que cobrar enquanto população também. A não ser que fosse, é que eu esqueci o termo, né? Mas primeiro fazendo uma política de governo, né? Porque, aliás, de Estado, que aí não vai ser de governo. Então, independente uma do política que... de Estado que fique. Exato. Independente do governo que entrar, de acordo com a eleição, aquilo se mantenha. E aí tem um outro esquema que eu esqueci realmente o termo, depois a gente vai pesquisar aí no Mulungu e vai subir nas redes para não ficar essa ausência de informação, mas é quando há uma deliberação na instância federal que, obrigatoriamente, os estados e municípios, eles têm que replicar, tipo, acho que é tipo uma política federal, não vou lembrar o nome, mas é mais ou menos isso, tá? Mas, tipo, mano... Isso acontecer, porque tem outras que são assim e já não ocorrem, né? Se e é um desafio. Na ponta mesmo. A gente aí com pele da devastação, quase acabando com a nossa Mata Atlântica. Ó, a sinergia, pessoal. Chegou a pergunta no Instagram que queriam saber, inclusive, da sua perspectiva sobre a pele da devastação. Você falou já. Vamos lá. Agora foi ser polêmica. O pele da devastação, inclusive, né? Acho bacana explicar para quem não sabe, né? O pele da devastação, ele é o pele do licenciamento ambiental. A gente chama de devastação porque é da devastação mesmo. Porque é o que vai acontecer, né? Exatamente. Ele nasce como um PL para tratar do licenciamento ambiental no Brasil, mas conforme os anos passam, vão sendo adicionadas, né, diversas questões a esse PL que tornam ele uma verdadeira bomba quando a gente pensa em licenciamento ambiental. Inclusive, trazendo um dos pontos mais polêmicos dele, né, é justamente a questão do autolicenciamento. É as empresas poderem se autolicenciar. Aí fala lascou, né? Aí você me quebra, né? Exatamente. É que é tão absurdo, desculpa, assim, às vezes. Mas é surreal, mas, surreal. Tipo, gente, esse ponto eu não tava sabendo, não. Mas... Autolicenciamento. Então é tipo, não, eu acho que eu sou autorizado, então deixa eu me autorizar aqui. Complicado, né? Explicando em termos bem gerais, né? O pele da devastação tem diversos outros pontos. E aí a gente entrou, inclusive eu entrei numa campanha incisiva para isso nas redes e fora, né? Não só no hashtag Veta Lula, mas Veta Tudo Lula, para ele vetar ali, né, todos os pontos do PL da devastação. Do PL do licenciamento ambiental, que de licenciamento ambiental não traria, né, quase nenhuma garantia para o planeta. E aí o Lula vetou parcialmente. Não era a nossa campanha pelo Veta Tudo, mas ele vetou parcialmente. E aí dá para entender, inclusive, a razão pelo qual o presidente vetou parcialmente, né? Sim. Não tô fazendo uma meia-culpa, mas dá para entender. Foram 63 vetos que ele colocou no PL da devastação, por exemplo, né? A questão da Mata Atlântica que eu citei, né? A gente teria a proteção da Mata Atlântica assegurada e diversas outras coisas. Poderia ter sido mais? Poderia ter sido mais. Mas a gente entende que mesmo com o veto parcial, com esses 63 vetos, ele volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Então o presidente pode derrubar, mas eles podem derrubar o que o presidente derruba, enfim. A gente ainda está numa briga muito grande com relação ao PL da devastação, que tem que ser visibilizado. Eu acho que o PL, da forma com que está, é um absurdo, claro. A gente precisa de um licenciamento ambiental eficaz no Brasil, mas licenciamento ambiental sem fiscalização adequada, não importa se é pequeno, se é médio ou se é grande, não pode acontecer, não pode ocorrer. Né? Se a gente por exemplo, enfim, cidadão e quer se autolicenciar, a gente não pode. Por que as empresas poderiam fazer isso, né? Olhar para essa questão? E aí, o PL da devastação ele é muito problemático porque ele abre precedentes para que aconteçam diversos outros casos que a gente sabe que foram grandes desastres no Brasil, né? Como, por exemplo, a questão de Belo Monte, Brumadinho, Mariana. Autolicenciamento não é necessário, não é possível de acontecer e a gente continuar, enfim, mantendo ali o meio ambiente equilibrado de alguma forma.
Até porque a gente já tem outros assuntos muito polêmicos acontecendo no Brasil, né? Mesmo sem o PL da devastação, por exemplo, para facilitar, a gente teve desastres como aqueles que a gente teve. Agora imagina com o PL da devastação, o quanto que a gente não abre precedente para novos casos. E isso é um lugar muito sério também, né? E a gente tem que considerar um desenvolvimento que não passe por cima da vida das pessoas, seja ele sustentável ou não, até o desenvolvimento sustentável. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, parques eólicos sendo construídos por cima de comunidades quilombolas. Deus. Ok, energia limpa, mas onde é que está a consulta à população, né? Onde é que a gente está... Preservação desse local. Exatamente. Onde é que a vida das pessoas está sendo considerada? Sim. Isso não é desenvolvimento sustentável. Se passa por cima das pessoas, não é sustentável. Perfeito. Então, essa é a perspectiva É sobre a colina da devastação. Bom, acho que agora sim a gente está encaminhando para o final de fato. Queria te agradecer, Marraia, para mim foi um prazer imenso trocar essas ideias com você. Eu realmente aprendi bastante. Eu estou fascinada, tipo, de verdade, com a sua dicção, com o seu conhecimento, com a sua trajetória. Então, agradeço realmente você por ter vindo aqui, dividir um pouco da sua trajetória, das suas perspectivas, ter dado essa visão mais ampla também da COP30, que é um assunto que está super em alta, da gente poder entender um pouco mais sobre a atuação do Perifa Sustentável também. E queria deixar esse espaço aberto para você, enfim, fazer suas considerações finais, de repente deixar as suas redes, a gente vai colocar também aí, mas enfim, os canais que você acha que o pessoal pode acompanhar. E por fim, uma palavra assim, não digo de incentivo, mas talvez o que você queira deixar aí para o pessoal que está te assistindo, que vai te assistir em breve também. Eu fiquei maravilhada quando chegou esse convite, porque discutir questões climáticas, discutir combate ao racismo ambiental, discutir atuação dos movimentos junto com cultura, é muito de tudo que o Perifa Sustentável, que eu, enquanto ativista também, né, sempre pensei que caminhava junto e de fato caminha, porque a gente está trazendo uma atuação que faz isso caminhar junto, né? Eu sei que as questões climáticas, elas ainda estão distantes, e muito distantes, da maioria da população. Seja enquanto informação, né? Porque quando a gente fala de desinformação, não é que a informação não está chegando muita informação. Sim. As pessoas não se consideram desinformadas, elas se consideram muito informadas. Resta saber se a informação que está chegando é baseada na atuação dos movimentos, na ciência, enfim, na verdade, em diversas outras coisas. Então, sempre quando a gente tem esse espaço para falar sobre as questões climáticas, é muito importante. E apesar de saber que esse tema ainda está distante da maioria da população, por N motivos, eu acho que uma das mensagens que eu queria deixar aqui, enfim, e pensar nessa perspectiva, é que a gente tem caminhado cada vez mais para o socioambiental e a gente tem que entender que a nossa luta, ela é socioambiental. Ela não é só social, ela não é só ambiental, e ela tem que considerar as pessoas negras nesse lugar de luta, né, de projeção das vozes, de tomada de decisão. Nunca foi tão importante e tão crucial ter as nossas vozes, a nossa atuação sendo valorizada nesse lugar. Eu sei que a discussão climática ela ainda está afastada, mas a gente segue fazendo esse trabalho também de popularização. E que as pessoas se apropriem cada vez mais disso, sabe? Eu tenho visto o movimento negro nessa missão. E é muito lindo ver que as organizações, né, que nascem para falar, por exemplo, da pauta LGBTQIAPN+, ou do movimento negro, ou das pessoas com deficiência, têm olhado a pauta climática e trazido para si. Sim. Tem uma galera muito amarga, diga-se de passagem, que fala, ai, mas agora todo mundo fala de clima, todo mundo fala de meio ambiente. Que bom, né? Que bom! Falem. Até que enfim, né? Falem, até que enfim, a gente esperou muito por isso. Falem, falem. Se todo mundo quisesse reconhecer enquanto ativista climática, que maravilhoso, que bom, né? É sinal de que a nossa luta tá reverberando, né? Principalmente a luta, enfim, de muitas outras lideranças mais velhas que lutaram muito socioambientalmente para que a gente estivesse aqui. Então é maravilhoso ver esse movimento acontecendo. Eu acho que, inclusive, ninguém tem sempre todas as respostas, a gente está sempre em desenvolvimento, né? Trabalhando com juventude, eu tenho muito contato com ativistas mais novos nessa questão, que falam, ai, mas você é tão articulada, eu ainda tô aprendendo. Todo mundo tá aprendendo. Eu tô aprendendo, você tá aprendendo. É isso. E a gente aprende fazendo, porque os movimentos sociais, eles trazem isso pra gente. Então, que você aí de casa possa
aprender fazendo, possa reverberar cada vez mais e construir mais na nossa luta, porque a nossa luta em conjunto é uma luta, né? E que isso possa acontecer cada vez mais. A gente falar sobre clima nos slams, no rap, na poesia, no nosso espaço, com os nossos amigos, nosso dia a dia, com os nossos tios, com a avó, com a Dona Maria, com a vizinha. É isso, é uma pauta nossa. Comuns. Exatamente. E tem que ser popularizada. Porque foi esse lugar de trazer o clima, né? Só na ciência, só na academia, ou só nas elites, que trouxe um pouco que a gente vive hoje, né? E o distanciamento, ele não é bom. A pauta é nossa. Se a nossa cor de pele, se são as nossas pessoas, os nossos territórios que são mais afetados, é a gente que tem que estar também nesse lugar, né? Eu luto, o Perifa também luta para que as periferias estejam também no centro do debate, no centro de tomada de decisão, sem necessariamente precisar sair da periferia, mas conhecendo as potências que a gente tem. Então, tá aqui hoje para mim também é um reconhecimento de potência muito grande, das nossas potências coletivas. E o que eu puder fazer também na minha trajetória, na minha luta, para incentivar e para impulsionar cada vez mais essas potências, para que outras pessoas tenham menos dificuldades do que eu tive, porque eu sei que eles vão ter outras, porque cada vez surge mais, né? Exato. Não significa que não vá ter dificuldade, mas que tenham dificuldades diferentes, outros desafios eu vou fazer, porque essa luta é muito importante. Eu acho que para você que já se conectou também com a questão climática de alguma forma, com essa luta, a nossa missão é reverberar, é fazer chegar. É isso, muito obrigada, amém, gente, eu amei de verdade os papos, muito obrigada, muito barulho para nossa convidada aí, pessoal. É isso, e sigam acompanhando então o Mulungu Cultural, Perifa Sustentável, o @ da Mahayan também está aqui para vocês acompanharem a trajetória da pessoa profissional. E é isso, nos aguardem para os próximos episódios e demais atividades do Mulungu Cultural, certo? É nóis. Beijão, gente. Valeu, tchau.